Muito bem, gente. Qual é a diferença entre o último domingo de 2024 e o primeiro domingo de 2025? Se a gente for olhar de forma prática, não há nenhuma diferença, não é verdade? Então por que nós fazemos isso? Por que nós contamos os nossos dias? Por que nós comemoramos e celebramos quando terminamos um ano? E aliás, aqui na Alemanha parece que foguete é uma coisa que não falta, né? Inclusive entrando pelos apartamentos, né? E sendo usado como arma na rua contra a polícia, né? Então, foguete aqui é uma coisa espetacular, entre aspas, né? Não, mas é bonito também, né? A gente teve uma boa visibilidade lá, né? Naquele dia que estávamos ali comemorando, né? Só faltou tirar aquela casa da frente ali, né, Bruno? Que estava, né? Se tirava aquela casa ali, a gente podia ver melhor. Mas por que nós comemoramos isso? Por que nós celebramos isso, né? A palavra de Deus nos orienta a fazermos isso. A palavra de Deus, ela nos diz, no Salmo 90, especificamente no versículo 12, a palavra de Deus diz que nós precisamos contar os nossos dias. E o salmista, que ali no caso é um salmo de Moisés, ele diz exatamente isso: ensina-nos a contar os nossos dias, né? Para que a gente alcance um coração sábio. Por que nós precisamos contar os nossos dias? Nós precisamos contar os nossos dias porque, ao contar os nossos dias, nós olhamos para trás e fazemos uma avaliação do que foi aquele ano que passou. Esse é o primeiro grande ponto aqui positivo em contar os nossos dias. Quando você faz aniversário é a mesma coisa. Aniversário de casamento também, aniversário de um filho. Então a gente olha para trás e vê tudo aquilo que Deus fez. Mas também a gente olha para o presente e tem a oportunidade de agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus nos deu. E também podemos olhar para o futuro e contemplar tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer na nossa vida, projetar aquilo que o Senhor vai fazer no novo ano que se inicia. Por isso que nós celebramos, né? Então, a diferença entre um culto, o último culto de 2024 para o primeiro de 2025, de um modo prático não tem nada, mas de um modo subjetivo, espiritual e até emocional, tem valor sim. Agora, quando nós iniciamos um novo ano, que passam todas as festas, né, de Natal, Ano Novo e tudo mais, as férias que as empresas dão, e aí de repente vem a segunda-feira, vem o 6 de janeiro. Né? E o 6 de janeiro ele vem e parece que se repete tudo de novo. E aí se cria aquela ideia de que a minha vida não muda nada. Que a vida continua sendo a mesma coisa. Eu vou voltar novamente àquela minha velha vida, eu vou voltar ao meu trabalho, ao convívio com as pessoas onde eu estudo, onde eu trabalho, no meu bairro e assim por diante, ou no meu prédio, eu vou voltar a conviver com os meus familiares. Parece que tudo volta ao normal. E aí se cria uma sensação de que as coisas não mudam nunca, que a vida vai ser sempre assim. E aí se estabelece em nós um certo desânimo. Por isso que muitas pessoas, depois do Natal e do Ano Novo, ficam desanimadas. Por causa disso. Porque acreditam que a sua vida não vai mudar. Vai ser sempre assim e sempre a mesma coisa. E teve um profeta no Antigo Testamento que ele também passou por um momento assim. Aliás, ele passou por um momento de muita crise até. E nós vamos ler a história desse profeta, do profeta Elias, quando ele teve um momento de grande desânimo na presença do Senhor. Vamos olhar para ele e vamos ver aqui o que Deus fez com ele. E que Deus pode fazer conosco também. Então, se você tem a sua Bíblia aí, ou no seu telemóvel, ou a Bíblia mesmo, abra lá então em 1 Reis capítulo 19. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 18. Nós não temos a projeção aqui, eu disse para o João, não vamos botar a projeção, João, porque senão o pessoal fica muito preguiçoso, né? Tem que dar uma olhada na Bíblia, procurar, né? Ter contato com a sua palavra, para que a gente possa, né, se desenvolver também nesse sentido. Muito bem, então 1 Reis capítulo 19, vamos ler do versículo 1 ao versículo 18. 1 Reis 19, o texto diz assim:
Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada a Azael, Jeú matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém? Palavra tremenda, né? Para a gente poder entender essa história, nós temos que entender o que aconteceu no capítulo anterior. No capítulo anterior, no capítulo 18, nós temos aqui um episódio onde foi uma das coisas mais espetaculares que nós podemos ver no Antigo Testamento, tirando a travessia do Mar Vermelho, a travessia do Rio Jordão. Essa está entre essas mais espetaculares, que foi o quê? Elias, ele era um profeta do Senhor e o povo de Israel naquela época estava voltado para a adoração a Baal. E ele lançou um desafio. Ele falou com o rei Acabe e disse: junte o povo a mim no monte, nós vamos estar lá no monte e traga os profetas de Baal, tem um desafio. E o rei Acabe fez isso. O rei Acabe, que era um adorador de Baal, ele era rei de Israel, do Reino do Norte, ele convocou todo o povo que havia ali, que atendeu esse chamado, e também os profetas de Baal, e foram subir ao monte. E o desafio de Elias era o seguinte: vamos construir 2 altares, um altar aqui para Baal e outro altar para o Senhor. E vamos colocar sacrifícios de animais nesses altares. Aquele Deus que manda fogo do céu, esse é o Deus verdadeiro.
O povo, ouvindo aquilo, respondeu então para Elias e disse o seguinte: olha, essa proposta é boa. Né? O Deus que manda fogo do céu é esse que é o Deus verdadeiro? Essa proposta é boa. Veja, o povo de Deus, o povo de Israel estava desviado, né? E ali então fazendo isso. Né? Mas eles aceitaram, acharam a proposta boa, interessante, porque eles queriam ver o que ia acontecer. E aí Elias disse: então, comecem vocês, profetas de Baal, primeiro. Os profetas de Baal foram lá, montaram o altar deles, colocaram o sacrifício, a lenha também, tudo mais em cima do altar, e começaram a orar a Baal para que a Baal mandasse fogo do céu. E Baal não mandou fogo do céu. E Baal não mandava fogo do céu. E eles começaram a clamar, fazer as suas rezas, se açoitavam, como era o ritual deles, para invocar a atividade de Baal. E Elias até zomba deles: clamem mais, falem mais alto, talvez Baal esteja dormindo. E aí então, eles não conseguem. E por volta das 3 horas da tarde, que era o horário do sacrifício que era feito no templo, Elias vai lá então e monta o altar ao Senhor. Ele usa 12 pedras, conforme as 12 tribos de Israel, coloca a lenha, coloca o sacrifício em cima, faz uma vala em volta do altar, manda o pessoal trazer água e colocar sobre a carne e sobre a lenha, e eles trazem água 3 vezes, a ponto de encharcar toda a carne, toda a lenha, e também encher aquela vala de água em volta. E aí ele clama ao Senhor. Ele clama ao Senhor e diz: Senhor, por favor, Deus, mostra que o Senhor está aqui, que o Senhor está presente, que o Senhor é Deus, né? Para que esse povo veja, né? E desce fogo do céu e queima tudo aquilo. Queima aquela carne, queima aquela lenha, inclusive a água que estava ali toda, queimou tudo. E o povo então que estava ali, o povo ficou aturdido com aquilo e eles começaram a gritar: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E aí Elias disse para o povo: então peguem os profetas de Baal. E Elias então leva os profetas de Baal ao ribeiro de Quizon, e ali ele faz algo que nos nossos dias seria inadmissível e inaceitável. Ele mata todos os profetas de Baal. E aí então ele vai e diz para Acabe que a chuva viria sobre Israel, porque o povo estava naquela época, já faziam 3 anos, porque o próprio Elias havia profetizado isso, 3 anos que não chovia, e ele vai e diz para Acabe que a chuva virá, e ele começa a orar então, e clamar ao Senhor. E aí temos aquele texto que é muito conhecido, né, de todos nós, que é quando ele manda o servo dele lá para olhar se tem nuvem no céu, enquanto ele ora pedindo para que Deus mande chuva, né? Ele pede para o servo dele olhar, e o servo dele disse: tem uma nuvem lá do tamanho da mão de um homem, né? E aí ele vai e diz para Acabe, né, apronte o carro, desça depressa, para que a chuva não te pegue pelo caminho, né, para o rei de Israel. E aí o rei de Israel então pega o carro dele, volta para a cidade dele, para Jezreel, e Elias é tomado pelo Espírito Santo e ele corre à frente de Acabe, que vai no seu carro, puxado por cavalos. Elias vai na frente do seu carro até a entrada de Jezreel, correndo na frente, tomado pela unção do Espírito na vida dele. Então, veja só o que esse homem fez. Essa distância que ele percorreu do monte até Jezreel, mais ou menos 30 quilômetros. Ele correu isso na frente do rei Acabe. Então, ele fez um grande desafio. O Senhor mandou fogo dos céus. Ele orou ao Senhor, o Senhor mandou chuva dos céus. Algo tremendo, algo tremendo. Mas aí vem o capítulo 19. No capítulo 19, então, o que acontece? Jezabel, que era a mulher de Acabe, aquela que havia introduzido a idolatria a Baal em Israel, porque ela era filha de um rei cananeu que não temia o Senhor, de um povo que adorava a Baal, e Acabe casou-se com essa mulher, e essa mulher trouxe para Israel a adoração a Baal. Esta mulher, que era, como dizem lá em Portugal, era ela quem vestia as calças, né? Era quem mandava, né? Então, esta mulher, ela então manda um recado para Elias, né? Por quê? Porque o versículo 1 diz que Acabe, quando chegou em Jezreel, contou para Jezabel tudo o que havia acontecido e como Elias tinha matado os profetas de Baal. E aí então ela manda um recado para ele: Elias,
eu vou te matar. Assim como você fez com os profetas de Baal, eu vou fazer com você também. E aí, o que Elias faz? Elias foge para salvar a sua vida, diz o versículo 3. Né? E no versículo 4, então, nós percebemos que ele se expressa, né, diante de Deus de uma forma bastante enfática. Olha ali o versículo 4 novamente. Né? Quando o texto diz que ele foi para o deserto, né, caminho de um dia inteiro, sentou-se debaixo de um zimbro e sentiu vontade de morrer. E ele orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Por que ele está assim? Porque quando Deus operou aquele milagre através da vida dele, descendo fogo do céu, descendo chuva do céu, quando Deus opera esse milagre através da vida dele, ele pensa: agora a nação inteira vai se voltar para Deus. Agora vai haver um grande despertamento espiritual. Mas não é isso que acontece. Ele recebe uma ameaça, uma sentença de morte, por parte de quem comandava o país naquela época. E aí ele pede para o Senhor, né, isso: Senhor, quero morrer. O desânimo estava instalado na vida de Elias. Como que Elias, um homem de Deus, entrou num processo desse? Eu quero, antes de falar sobre isso, eu quero só fazer uma diferença aqui entre desânimo e depressão. Tá? É importante a gente estar atento a isso. Por quê? Porque desânimo não é depressão. Muitas vezes se confunde um com o outro. Muitas vezes a pessoa confunde a depressão com desânimo, ou confunde o desânimo com depressão. Então é bom a gente ter essa distinção de forma bem clara. O desânimo, ele é circunstancial. Ele vai e ele vem. A depressão, ela é crônica. Ela se estabelece e ela fica. Então essa é uma diferença. Outra diferença é que o desânimo, ele é um estado de espírito, tem a ver com o nosso emocional. A depressão também tem a ver com o nosso emocional, mas a depressão, ela é uma doença, e o desânimo é um estado de espírito, como eu disse aqui, circunstancial, que oscila, que vem e que vai. Agora, nós temos que estar atentos ao seguinte: o desânimo pode ser uma porta de entrada para a depressão. Por isso, quando nós estamos desanimados, nós não podemos negligenciar isso. Nós não podemos dizer: isso vai passar. Não, a gente tem que fazer uma reflexão. Por que eu estou desanimado? Por que se estabeleceu em mim esse desânimo? E aí eu volto àquilo que eu falei domingo passado, sobre as metas. As metas que nós, como indivíduos, colocamos na nossa vida. Nós temos metas, e muitas vezes essas metas são a causa daquilo que nós estamos vivenciando, ou que nós estamos passando. Então eu falei, por exemplo, no domingo passado, sobre a meta indefinida. O indivíduo que não coloca meta na sua vida. Eu falei sobre que isso gera insegurança, mas isso também, além de gerar insegurança, gera desesperança. O indivíduo que não estabelece metas na sua vida, ele acaba então por enfrentar essa desesperança, essa falta de esperança, de perspectiva do futuro, né? Então isso acontece. Uma meta bloqueada é quando alguém bloqueia a nossa meta. Nós queremos fazer algo, mas alguém nos impede de alcançarmos esse algo. Então isso gera em nós ira ou raiva. E uma meta inatingível, ela gera em nós desânimo. O que é uma meta inatingível? É quando eu coloco algo para mim, eu projeto algo para a minha vida que, humanamente falando, é impossível de ser alcançada. Então, no caso de Elias, foi isso. Ele colocou isso como uma meta. Ele queria que um avivamento viesse sobre a nação, que Acabe e Jezabel se prostrassem e reconhecessem que só o Senhor é Deus. Mas eles não fizeram isso. Por quê? Porque é a responsabilidade deles. Não podia ser uma meta isso para ele. Podia ser um desejo, como eu falei domingo passado, mas não uma meta. Mas ele colocou isso como uma meta. E essa meta é inatingível. Inatingível por quê? Porque não dependia dele, dependia do outro. Dependia das pessoas, dependia das circunstâncias. Então, por causa disso, ele se sentiu profundamente desanimado.
Isso acontece conosco. Nós muitas vezes estamos desanimados porque nós estamos colocando metas para nós que são humanamente inatingíveis. Nós não vamos atingir aquilo. E o que nós temos que fazer com isso? Porque às vezes são circunstâncias que dependem das pessoas, não depende de nós, depende do outro, depende do país, né, onde nós moramos, depende do patrão, depende da empresa, depende de uma série de coisas, de circunstâncias. Então, o que nós fazemos com isso? Nós precisamos entregar isso nas mãos do Senhor. Nós precisamos entregar ao Senhor todas essas situações adversas. Entregar isso nas mãos do Senhor, especialmente essas que são aparentemente impossíveis de serem superadas, essas que são humanamente impossíveis de serem superadas, nós precisamos entregar para o Senhor, porque isso vai nos ajudar a superar o desânimo. Isso vai nos ajudar a sair desse estado de desânimo que muitas vezes se estabelece na nossa vida para nos erguermos e seguirmos em frente. Deus agiu aqui na vida de Elias de uma forma esplendorosa aqui, né? O que Deus fez com Elias aqui é algo tremendo. É como se Elias estivesse deitado no divã celestial, né? É como se ele estivesse ali diante do médico dos médicos, e ele estava de fato diante dos médicos, né? Ele estava diante do psiquiatra dos psiquiatras, né? Ele estava diante do Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, e Deus tratou ele de uma forma tremenda aqui nesse texto. Eu quero rapidamente olhar aqui e ver as formas que Deus lidou aqui para ajudar Elias a superar o desânimo e que pode nos ajudar também. Tá? Então, a primeira forma que nós podemos destacar aqui foi que o Senhor deu a oportunidade de Elias de restaurar as suas forças. E Deus faz isso conosco também. Deus nos dá a oportunidade de restaurar as nossas forças físicas. No versículo 5, Deus permitiu ali que Elias descansasse e inclusive deu alimento para ele. Olha ali o versículo 5, ele deitou, dormiu debaixo de um zimbro. O zimbro era uma árvore, uma espécie de um arbusto que tinha naquela região ali, uma árvore que não dava uma sombra muito boa não, mas ele deitou ali debaixo daquele zimbro e dormiu, né? Dormiu ali, e o anjo vem e toca nele e diz para ele, levante-se e coma. Elias acorda e o que ele vê ali? Ele vê perto da sua cabeça, a sua cabeceira, né? Café da manhã prontinho, né? Olha só, que coisa maravilhosa, um pão assado sobre pedras em brasas. Naquela região eles tinham esse costume de fazer isso, faziam uma fogueira e aí largavam pedras ali dentro, né, da fogueira. Essa pedra ficava então quente, né? E aí eles largavam então a massa do pão em cima da pedra e o pão cozia em cima da pedra quente. Lá em Gramado tinha onde nós morávamos no Rio Grande do Sul, tinha um restaurante que fazia, né, era um gourmet na pedra quente, né? Uma coisa maravilhosa, né? E Deus deu para ele aqui essa pedra quente, com um pãozinho quentinho, pão celestial, né? E para ele comer e para ele beber. Naquela época a gente pensa em pão, a gente pensa em pão de trigo. Não, o pão naquela época era um pão de vários, eles faziam pão de cevada com centeio, com trigo. Era uma refeição aquele pão, né? Era um pão cheio de grãos e que alimentava muito as pessoas daquela época. Então Deus proporciona isso para ele. E aí ele come, bebe e volta a dormir, né? E Deus permite isso, né? O descanso e a boa alimentação para ajudar a renovar o ânimo, né? Que coisa maravilhosa. Gente, se está desanimado, é muito importante estar atento a isso. Nós precisamos nos alimentar bem e precisamos descansar bem. Nós não podemos negligenciar esses dois aspectos da nossa vida. Nós temos que ter uma alimentação equilibrada e saudável. Proteína, carboidrato, legumes. Falando que eu não sou nutricionista aqui, não vou entrar nesse campo aqui, cada um tem as suas convicções, mas nós precisamos sim ter uma alimentação saudável e equilibrada, e também precisamos aprender a descansar. Nós precisamos ter um dia de descanso na nossa vida, não é? Eu coloquei esse dia vago na leitura da Bíblia, porque aqui tem um princípio que está sendo ensinado aqui, nós precisamos descansar.
Você precisa ter um dia de descanso. Esse dia de descanso não é dia de faxina, não é dia de cortar grama, não é dia de fazer limpeza. Esse dia é dia de descanso. É um princípio bíblico. Nós precisamos ter um dia em 7 para descansarmos. Deus estabeleceu isso para nós. Nós não podemos negligenciar isso, porque senão nós vamos prejudicar a nossa saúde. E nós precisamos também ter tempo de sono durante a noite. Quanto tempo você precisa de sono durante uma noite para acordar bem no outro dia? Eu preciso de 6 horas e meia, 7 horas. Né? Tem gente que precisa de 8, 9, 10, 12. Né? Tem gente que é assim. Tem gente que precisa de menos, não é verdade? Tem gente, eu uma vez vi uma pessoa falando, né, numa entrevista, dizendo que ele com 4 horas de sono dormia, era tranquilo. Né? Uma dessas pessoas, por exemplo, aquele comediante Chico Anísio, ele fazia isso também. O pastor Russell Shedd, que já falecido, da Bíblia Shedd, ele também dormia 4 horas por noite. Né? E aí um dia eu resolvi fazer isso. Eu disse para minha esposa, ela é testemunha disso. Eu vou dormir só 4 horas por noite de sono, para aproveitar bem o meu dia, levanto bem cedo, eu aproveito o tempo, tenho bastante coisa para fazer, então eu vou. Resultado. Depois de alguns meses eu acabei no hospital, internado por 7 dias no hospital, com esgotamento total, completo, infecção intestinal, tudo deu errado, né? no meu corpo físico. Né? E aí eu percebi, né? Aí eu entendi que eu precisava de mais tempo de descanso. Precisava 7 horas para mim, tá bom. 6 horas e meia eu durmo, né, tranquilo. 7 horas é o ideal. Né? Qual é o teu tempo que tu precisa? Você tem que saber. E dormir esse tempo que você precisa, que é necessário. As mulheres precisam dormir mais do que os homens normalmente. Os homens precisam dormir menos, porque os homens dormem profundamente, as mulheres dormem superficialmente. É o instinto materno, acordar para ouvir o choro do bebê. Né? Então, acorda, né, toda hora, o tempo todo, com frequência. Né? Mas também a mulher tem uma vantagem, ela desliga muito fácil. Né? Dorme na cama, pum, né, já dorme no sono, a maioria das mulheres. Né? Então, a gente precisa saber, a gente precisa se conhecer. Porque às vezes nós estamos desanimados porque estamos mal nutridos. E aqui a gente tem que cuidar dessa questão da vitamina D, não ter ausência de sol, essa coisa toda. A gente tem que estar atento a isso, tem que cuidar do nosso corpo. Né? Porque senão o desânimo se instala. Tem muitos brasileiros que vêm para cá e acabam ficando desanimados porque não tem sol, porque não tem vida, porque não se alimentam direito, porque a carne é cara. Né? Então começa só a comer outras coisas. Né? Então, e aí o corpo começa a sofrer. Né? O corpo começa a sofrer. Então a gente tem que ter esse cuidado. E isso é necessário. E para Elias também era uma necessidade. Olha o versículo 7. Na segunda vez o anjo volta, toca nele e diz para ele: levante-se e coma. Novamente, segunda refeição. Levante-se e coma, porque a viagem será longa. E aí então, com a força daquela comida, olha só, versículo 8. Ele caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 40 dias e 40 noites. Deus deu a oportunidade para ele descansar. E ele consumiu os seus dias novamente, caminhando durante 40 dias e 40 noites. Precisamos aproveitar as oportunidades de Deus, descansar e nos alimentar. O segundo tratamento que Deus deu para Elias aqui foi que ele confrontou o processo mental estabelecido em Elias. E o Senhor faz isso conosco, o Senhor confronta o nosso processo mental. Veja no versículo 9, o Senhor, ele entrou numa caverna, passou a noite ali na caverna, no Monte Horebe, e aí veio a palavra do Senhor que disse para ele: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? No versículo 13, ele faz a mesma pergunta também: o que você está fazendo aqui, Elias? O que você está fazendo aqui? O Senhor está confrontando Elias e o seu desânimo. O desânimo, ele se estabelece a partir de um processo mental, onde nós temos uma expectativa, nós temos uma meta, essa meta não é alcançada, a gente acha que nunca será alcançada, e aí então nós nos desanimamos. Baseado no quê? Baseado na nossa crença. Metas inatingíveis geram desânimo. Então, o desânimo é resultado das nossas crenças pessoais em relação às situações adversas à nossa volta.
Então nós nos deixamos afetar por aquelas circunstâncias à nossa volta e o desânimo se estabelece em nós. Então nós temos que confrontar o nosso processo mental. Será que eu preciso disso mesmo? Que eu estou correndo atrás? Será que isso que eu estou querendo depende somente de mim ou depende de outras pessoas? Será que eu estou querendo que aquela pessoa tenha determinada reação que ela jamais vai ter? Então eu estou aqui sofrendo por uma coisa que é impossível de ser alcançada, a não ser que Deus trabalhe na vida daquele indivíduo. Então nós precisamos também confrontar o nosso processo mental. O Senhor nos confronta com a sua palavra. Por que Deus nos confronta com a sua palavra? Por que é importante então nós lermos a palavra de Deus? Porque através da leitura da palavra de Deus eu vou entender os pensamentos de Deus, eu vou compreender aquilo que Deus tem para mim e vou então confrontar o meu processo mental e vou estabelecer minha forma de pensar de acordo com a forma de pensar do Senhor. Vai reeditar o nosso processo mental e vai nos tirar do desânimo. A leitura da palavra de Deus faz isso. Ela nos alegra, nos motiva, nos incentiva, nos faz seguir em frente. O desânimo, ele está focado nas circunstâncias, mas quando nós vivemos pela fé, nós estamos colocando o nosso foco em Deus e na sua palavra, não naquilo que eu quero que aconteça, mas naquilo que Deus quer que aconteça, e naquilo que Deus vai fazer na vida das pessoas ou não, dependendo dele. Então, Deus confronta o processo mental de Elias perguntando: o que você está fazendo aqui, Elias? Vamos buscar a palavra de Deus em 2025. Porque isso nos ajuda a vencer o desânimo. Você pode ter certeza, onde tem uma pessoa desanimada, constantemente, há ali uma pessoa que não busca integralmente a palavra de Deus, que negligencia a palavra de Deus, que coloca de lado a palavra de Deus. E aí o desânimo se estabelece. O Senhor também ouviu as queixas de Elias, né? E o Senhor também ouve as nossas queixas. No versículo 10, quando Deus pergunta para ele, o anjo pergunta para ele, o anjo do Senhor pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Olha a resposta que ele dá no versículo 10. Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ou seja, tenho feito muito para ti, Deus. Eu tenho trabalhado duro para ti, Senhor. Só que os filhos de Israel deixaram a tua aliança, Deus. Deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, Deus. Olha só o que esse povo está fazendo, Senhor. Mataram os teus profetas à espada, só fiquei eu. E eles estão querendo me matar. Olha a queixa dele, né, para Deus. E quando o anjo do Senhor faz a segunda pergunta, no versículo 14, olha aí na sua Bíblia, ele responde da mesma forma. Tenho sido muito zeloso para o Senhor dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os seus altares, mataram os seus profetas às espadas, só fiquei eu e eles estão querendo tirar minha vida. Sabe como é que é o nome disso? Ladainha. Você já ouviu essa expressão? Essa expressão vem lá do Nordeste do Brasil. Ladainha, quando a pessoa repete a mesma coisa o tempo todo. E tem pessoas que fazem assim, se queixam e reclamam o tempo todo da mesma coisa. Mas é interessante que Deus aqui ouve Elias. Deus ouve Elias. Elias estava num estado de vitimação aqui. E quando nós estamos nesse processo de vitimação, nós precisamos realmente desabafar. Nós precisamos jogar isso para fora. Nós precisamos compartilhar isso com alguém. Porque quando nós falamos, nós colocamos isso para fora, nós estamos reajustando as nossas emoções também. E o Senhor ouve as nossas queixas com graça e com misericórdia. Meu irmão, abre o teu coração com Deus. Minha irmã, coloca todo o teu lamento na presença do Senhor. Às vezes a gente quer lamentar com outras pessoas, né? Quer lamentar com pessoas que não querem ouvir o nosso lamento. A gente quer lamentar com pessoas que não têm capacidade de ouvir o nosso lamento. Então, Deus ouve todos os nossos lamentos. Coloca isso na presença do Senhor. Coloca o teu desânimo na presença do Senhor. Coloca a tua queixa na presença do Senhor, porque Ele te ouve. Ele nos ouve. A oração, né? Através da oração a gente vai fazendo isso, a gente vai colocando ali diante do Senhor e Ele nos ouve as nossas queixas, nossas lamentações, e com isso o Senhor começa a operar a cura em nós também. Nós começamos a experimentar uma cura, uma transformação a partir disso, porque o Senhor nos ouve com graça e misericórdia, Ele não vai nos condenar. A não ser que a gente fale uma bobagem, né? Um pecado. Mas aqui Elias não estava falando um pecado, ele estava vendo a coisa de forma errada.
Ele estava se sentindo num estado de vitimação, ele não estava vendo a coisa da perspectiva de Deus, ele estava vendo a coisa da perspectiva humana apenas, apesar de todos os milagres que Deus havia operado. Mas Deus ouve, com graça e com misericórdia, Deus faz isso conosco. Outra coisa que Deus fez com ele, é que Deus fez ele sair do ambiente de reclusão. E Deus faz isso conosco. O Senhor nos faz sair do nosso ambiente de reclusão. No versículo 11, Deus diz para ele: sai daí e fique diante do Senhor no monte. Deus chamou ele para fora. Deus diz para ele: vem para fora, eu quero falar contigo. Sai do teu mundo, sai do teu mundinho, sai do teu gueto, sai dessa reclusão, sai dessa cadeia emocional e vem aqui, eu quero conversar contigo. Interessante que na história bíblica, nós vemos Deus fazendo isso com alguns personagens. A gente vê Deus fazendo isso, por exemplo, com Abraão. Abraão estava desanimado porque Deus tinha dado para ele a promessa de um filho e o filho não vinha, E ele então começou a ficar desanimado e Deus disse para ele: sai para fora. Deus disse para ele, Gênesis 15, sai para fora da tua tenda e olha as estrelas dos céus, assim será a tua descendência. Deus chamou ele para fora. Lázaro estava num túmulo, já havia 4 dias que havia sido sepultado, estava morto. Segundo a sua irmã, o seu corpo já cheirava mal. E Jesus disse para ele: Lázaro, vem para fora. Sai para fora, Lázaro. Deus nos chama para fora. Deus nos chama para fora, Deus nos chama para sairmos do nosso gueto, da nossa escuridão, das nossas trevas, da nossa caverna. Deus nos chama para fora. Deus nos chama. Interessante que o texto diz aqui que o Senhor passava, O versículo 11 diz isso. O Senhor estava ali, O Senhor estava passando ali. E o texto bíblico diz então que veio um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as rochas. Mas o Senhor não estava no vento. Depois, então, do vento, veio um terremoto. A terra tremeu, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Mas depois do fogo veio um som, de um suave sussurro, uma brisa. E Deus estava ali. Deus estava presente ali. Deus fez com que Elias, naquela brisa, naquele sussurro, saísse e se colocasse à entrada da caverna, conforme diz o versículo 12 e 13 aqui. E no versículo 13, ele, ouvindo isso, cobriu o rosto, o manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna. Meu irmão e minha irmã, quando nós estamos desanimados, nós queremos ficar no nosso gueto. Nós queremos ficar no nosso mundo, no nosso quarto escuro, nosso quarto seguro. A gente quer ficar ali escondido, a gente não quer falar com ninguém, a gente não quer saber de nada. Mas é nessa hora que Deus fala conosco e diz: vem para fora. E nós precisamos ouvir a voz de Deus. Essa voz de Deus às vezes vem através de um amigo que nos convida para caminhar, para passear. Alguém que nos convida para ir à igreja, ou alguém que diz: olha, vamos sair daqui, vamos conversar, visitar o fulano lá na casa dele. Às vezes Deus está usando pessoas assim, como usou aquele anjo, para nos tirar desse mundo de reclusão que muitas vezes nós vivemos quando estamos desanimados. E é importante aí nós passarmos por cima das emoções, não deixarmos que as emoções nos conduzam. Porque se a emoção nos conduzir, nós vamos ficar no fundo da caverna, escondido lá, mofando lá. Mas se nós ouvirmos a voz de Deus e passarmos por cima das emoções e seguirmos, nós temos uma brisa suave lá fora. Nós temos o sopro de Deus na nossa vida lá fora, que vai refrigerar a nossa alma. Outra forma que Deus tratou o desânimo de Elias foi que o Senhor renovou a visão dele de futuro. E Deus faz isso conosco. Deus renova a nossa visão de futuro. E ele fez isso com Elias. No versículo 15, o Senhor disse para Elias: volta o seu caminho para o deserto de Damasco. Volta para o caminho que você estava. Volta de novo. Retoma o que você estava fazendo. Retoma o seu projeto, retoma a sua caminhada, retoma a sua vida. Sai desse lugar e venha, porque eu tenho trabalho para você.
eu tenho trabalho para você. É isso que o Senhor estava dizendo para Elias. Saber que nós somos úteis é reanimador, não é verdade? Quando a gente percebe que tem uma utilidade, que isso traz um sentimento de significado para nós e isso nos anima, né? E foi isso que Deus fez com Elias. Deus estabeleceu para Elias uma visão de futuro. Elias, você está pensando que nada vai mudar? Eu vou te dizer que muitas coisas vão mudar, Elias. Eu vou fazer mudar, Elias. E eu quero te usar para isso. Olha só o que Deus disse para ele. Deus renovou a visão dele de futuro, mandando que ele ungisse, né, a Azael, rei da Síria. Deus está dizendo para ele: Elias, eu tenho um futuro político novo para o mundo. Porque naquela época a Síria era uma potência mundial. Hoje a Síria é um país quebrado, né? Aquela região que se denomina Síria, né? É um país quebrado, um país, né, dilacerado pela guerra civil e tudo mais, e tentando se erguer agora. Mas naquela época a Síria é uma potência mundial. A Síria é como se fosse os Estados Unidos, como se fosse a China, como se fosse um país, uma superpotência no mundo. Eles governavam tudo. E Deus diz para Elias: Elias, eu quero que você vá lá e você vai ungir Azael como o novo rei da Síria. Eu estou movendo as circunstâncias, eu estou movendo reis, tronos, soberanos, eu estou lidando com tudo isso, Elias, eu estou no controle e eu quero te usar. Eu quero te usar. Eu vou mudar aqui o mundo político e eu vou te usar. E Deus disse para ele: eu quero também, Elias, que você vá lá e unja Jeú como rei de Israel. Eu vou mudar a história do povo de Israel, porque Jeú, depois, mais tarde, ele vem e acaba com a família de Acabe, e ele acaba com a adoração a Baal. Jeú, que vem a ser consagrado como rei de Israel, ele elimina completamente a adoração a Baal em Israel. Deus disse para ele: Elias, eu vou te usar. Elias, você vai lá e vai ungir Jeú como rei de Israel. Eu vou mudar a história do meu povo, Elias. Eu vou mudar a história do mundo, eu vou mudar a história do meu povo. Mas Deus disse para ele: eu quero também, Elias, que você faça o seguinte: Elias, você precisa ir lá e ungir Eliseu como profeta em seu lugar. Elias, eu vou mudar o teu ministério, eu vou mudar a tua vida, eu vou mudar as circunstâncias do teu viver. Deus está dizendo para ele: vou mudar a tua vida, vou mudar a história do povo de Deus, vou mudar a história do mundo. Elias, eu estou agindo, as coisas vão acontecer. Esse desânimo que tu sentes não é real, não é verdadeiro, porque as coisas estão mudando sim. Você não consegue enxergar, mas elas estão mudando, Elias. Deus deu para ele uma visão de futuro. E por fim, meus irmãos, o Senhor também remove o sentimento de solidão dele, que é uma das grandes causas do desânimo também. O Senhor remove nossos sentimentos de solidão. O sentimento de solidão pode ser o combustível não somente para o desânimo, mas também para a depressão. E, inclusive, no confronto com os profetas de Baal, Elias havia dito, no versículo 22, ele havia dito que só ele havia ficado, não havia mais nenhum profeta. E não era verdade, porque no versículo 4, nós temos a história de um homem chamado Obadias, temente a Deus, que escondeu 100 profetas do Senhor numa caverna, para que Jezabel não os matasse. Então não era verdade que só estava só ele. E quando Elias fugiu, ele havia deixado inclusive o seu secretário em Berseba, versículo 13 aqui do capítulo 19. Ele deixou o secretário dele lá. Ele mesmo deixou o secretário e foi sozinho. Ele se colocou numa condição de solidão. Só que nas duas respostas que ele dá a Deus, na ladainha dele, que ele expressa sua queixa diante do Senhor, nas duas respostas ele diz: só fiquei eu estou só. Mas isso não era verdade. Por que isso não era verdade? Porque o Senhor diz para ele aqui no versículo 18: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Elias, você não está só. Existe um povo contigo. Existe um povo de Deus que sofre conosco também. Nós, quando estamos sofrendo, passando por desânimo, nós achamos que só nós estamos sofrendo. Só nós estamos passando por aquilo. Quando não é verdade. Não é verdade.
1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e 9 diz assim: sejam sóbrios e vigilantes, o inimigo de vocês, o diabo, anda de redor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. A batalha é certa, tá? Nós estamos numa batalha, esse é fato. Mas olha só o versículo 9: resistam firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. O que nós sofremos hoje, tem pessoas sofrendo igual também. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 14, Paulo escreve e diz: tanto é assim, irmãos, que vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus, porque também vocês sofreram da parte de seus patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Ele está dizendo para os crentes de Tessalônica, que são gentios, que são perseguidos pelo seu povo, que os judeus também foram perseguidos pelo seu povo. Se um dia você enfrentou uma perseguição, você enfrentou uma luta, uma dificuldade, pode ter certeza que outras pessoas também enfrentaram. Agora, hoje nós vamos encerrar o nosso culto aqui com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma prova clara de que nós não estamos sós. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, mas Ele restou ao terceiro dia. Ele andou com os seus discípulos durante 40 dias, Ele apareceu para eles. E antes de subir aos céus, Ele disse para eles: estou convosco até a consumação dos séculos. Nós não estamos sozinhos porque nós temos uma irmandade que sofre conosco. Nós não estamos sozinhos porque nós temos um Deus todo-poderoso que vive em nós e vive no meio de nós. A presença desse Deus é visível e é marcante nas nossas vidas. Então existem circunstâncias que nós achamos que estamos sós. Quero dizer para você, você não está só. Você que nos assiste em casa, receba essa palavra de Deus, você não está só. Se você crê no Senhor Jesus, você entregou a sua vida a Cristo, o Senhor Jesus está com você. Ele está presente na sua vida, está aí contigo. Mesmo que tu esteja sozinho, Deus está presente na sua vida. Jesus está aqui conosco hoje, Deus está presente aqui, está sentado do nosso lado, está ocupando o trono do nosso coração. O Espírito de Deus está presente aqui, está falando contigo hoje, testificando no teu coração que Ele está aqui. Isso que você está sentindo agora, nesse momento, é um testemunho do Espírito Santo de que Ele está presente na tua vida agora, nesse momento. Você não está só. Você não está só. Então entregue para Deus. Entregue para Deus tudo aquilo que você acha que é aparentemente impossível de ser resolvido. Entrega para Deus. Deixa que Deus conduza, deixe que Deus leve, deixe que Deus dirija, deixe que Deus faça. Isso vai nos ajudar a superar o desânimo. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua presença aqui, Senhor. Obrigado, Deus, porque o Senhor está presente na nossa vida, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado que Tu estás aqui, Senhor. Obrigado que nós não precisamos de mais nada, Senhor, além da Tua graça, Senhor. Obrigado, Jesus, porque o Senhor ouve as nossas queixas, as nossas lamúrias, Senhor. O Senhor ouve a nossa ladainha, Senhor. O Senhor ouve isso, Senhor, com graça e com misericórdia. O Senhor tem paciência conosco, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Obrigado, Deus, porque muitas vezes quando nós queremos nos afundar ainda mais, ó Deus, numa caverna, Senhor, Deus, ou num poço, Senhor, o Senhor vai lá e nos chama para fora, Senhor. Obrigado por isso, Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Deus, continua confrontando o nosso processo mental, Senhor, até que nós venhamos a ter uma mentalidade saudável diante de Ti, renovada pela Tua palavra, santificada pelo poder do Teu Espírito, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo, Senhor. Renova a nossa mente para que possamos compreender a boa, perfeita e agradável vontade Tua, Senhor, na nossa vida, Jesus. Obrigado, Senhor. Quero te pedir também, Senhor, se tem alguém aqui, Senhor Deus, cansado hoje, Senhor, fisicamente, Senhor, restaura, Senhor, restaura a saúde, Senhor, renova o vigor, Senhor, físico, em nome de Jesus. Senhor, tira de nós todo sentimento de desânimo, Senhor. Senhor, nós temos grandes desafios nesse ano, Senhor, grandes desafios, mas sabemos também que vamos enfrentar grandes lutas, Senhor.
porque sem luta não há vitória, Senhor. E nós queremos te pedir, Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, quando o desânimo se estabelecer, se instaurar em nós, ó Deus, que o Senhor nos ajude a sairmos desse processo, Senhor, depressivo, desanimador, Senhor Deus, seja o que for, Deus, nos ajuda, Senhor. Não permita, Senhor Deus, que o desânimo venha nos levar para baixo, Senhor. Não permita que venhamos a sucumbir diante do desânimo, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, na nossa vida ministerial, profissional, familiar, Senhor. Ó Deus, nos dá ânimo, vigor, alegria, entusiasmo, Senhor, dinamismo, Senhor Deus, para vivermos, ó Deus, a vida que o Senhor tem para nós, a vida abundante que o Senhor tem para nós, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua graça, Senhor. Nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus Cristo, Deus.